já estão escolhidos, eles vão ser salvos. E os que estão escolhidos para ser condenados já são escolhidos, eles vão ser condenados. E aí vem a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre. Tipo, eu fui salvo então independente do que eu faça, eu estou garantido. E aí Paulo vai ensinar que nós não podemos usar a graça como pretexto para pecar. Ok? Qual é a outra linha de pensamento sobre eleição e predestinação, que é a linha de pensamento pentecostal arminiana, que é a nossa linha? Ok? É que Deus, nos textos que falam a respeito de predestinação e a respeito de eleição, nós temos que entender uma coisa antes disso, que é chamada de presciência. Que Deus sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Isso é presciência. Deus sabe quem vai ouvir o Evangelho e vai se arrepender e quem não vai. Agora, quem são os eleitos e quem são os predestinados para a salvação? São aqueles que vão ouvir e vão se arrepender. Então, quem está predestinado à salvação e eleito para a salvação é aquilo que é a igreja, quem de fato é igreja. Agora, quem sabe quem se arrependeu de fato e quem não se arrependeu? Só Deus. Quem sabe quem vai se arrepender e quem não vai? Só Deus. Então, a doutrina da predestinação, de forma que Deus já criou pessoas para ser condenadas e pessoas para ser salvas, não é a forma que nós cremos. Nós cremos que Deus já sabe quem vai ouvir o Evangelho e não vai dar ouvido ao Evangelho. E Deus já sabe quem vai ouvir o Evangelho e vai dar ouvido ao Evangelho. E aí entra uma questão, tá? Uma questão que vai driblar. Falando em driblar, porque, né? Que vai driblar, que vai explicar a questão do ser salvo ou não ser salvo. Todo aquele homem e mulher que foi de fato salvo, e aí Paulo vai dizer ali em Romanos que quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Ou seja, não está falando de batismo do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Quem tem o Espírito é dele. Quem não tem, não é. Esse Espírito de Deus vem morar em nós no ato da conversão. Então, quando o Espírito veio morar em mim no ato da conversão, eu não preciso ser forçado por ninguém para me santificar, porque o Espírito vai me levar a santificar. Então, eu não santifico para ser salvo. Eu santifico e faço boas obras porque eu já estou salvo. Aleluia. Ok? Então, os salvos, eles vão santificar. Então, por que derruba uma linha da doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre? Porque tem dentro dessa doutrina, dentro da linha chamada linha reformada, alguns que vão para um caminho que não é todos, alguns que vão para um caminho que como eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu estou falando de fazer de tudo. Mentir, adulterar, fazer o que quiser. Porque está salvo, uma vez salvo. Se eu fui salvo, eu não posso perder a salvação. E aí Paulo vai dizer, aqui, vocês que estão de pé, tem cuidado. Para que vocês não caem. Ok? Então, só entendimento sobre a doutrina da predestinação. Predestinação dentro da nossa linha, da nossa teologia, chamada teologia arminiana, teologia pentecostal. Nós acreditamos que Deus predestinou. E quem é que está predestinado? A igreja. Se você é a igreja, você está predestinado a ser salvo. É assim que nós cremos. Amém. Ok?